Boa noite, meus irmãos. Continuando com a exposição do livro dos Hebreus, Carta aos Hebreus. E não sei vocês, mas eu também continuo ouvindo que Hebreus é um livro complicado, é um livro difícil de ler. Então, eu acho que vale a pena a gente relembrar mais uma vez do que se trata Hebreus no geral, né? A gente se contextualizar. Que se um dia vocês estiverem na sua devocional ou alguém perguntar para vocês do que se trata a carta aos Hebreus, o foco principal é defender a supremacia de Cristo, defender que Cristo é, no caso do texto de hoje, o sacerdote superior, que Cristo é superior aos anjos, que Cristo tem um ministério superior aos profetas. E o livro, a carta aos Hebreus, ela trabalha quase que uma teologia bíblica do Antigo Testamento, trabalhando o conceito do cristianismo, da revelação do Cristo, para aqueles judeus que se converteram e que talvez estivessem em dúvida, cambaleando, sendo confrontados ou chamados a atenção por judaizantes e estivessem precisando reforçar a sua fé. E, diante disso, se o livro foi feito e escrito para ser algo que auxilia a fé, quando eu e você dizemos está sendo difícil ler, tem que ter algum outro problema. Será que o problema tem a ver com a gente? Será que o problema tem a ver com o quê? Por que, se o livro foi feito para fortalecer a fé de cristãos que estavam... E aí, o que aconteceu? Por que a gente sente tanta dificuldade? Por causa da cultura, por causa da forma como ele foi dirigido. Ele foi escrito para pessoas que acabaram de sair de um contexto judaizante. Pessoas que cresceram debaixo de ensinos que nós hoje estamos muito distante deles. Existe um abismo de tempo e um abismo cultural muito grande, por isso nós temos essa dificuldade. Mas o intuito de quem escreveu Hebreus, na verdade, era ser claro e inteligível para quem estivesse tendo esse acesso. E, nesse momento, quando ele começa a trabalhar mais uma vez o sacerdócio de Cristo, nós já vimos a respeito do superior sacerdócio de Cristo no capítulo 3, falando a respeito de como ele era um sacerdote superior, um profeta superior. Nós também temos aqui no capítulo 5 ele falando, mas vocês talvez estejam perguntando outras coisas a respeito de tudo que vocês sabem sobre a aliança, a antiga aliança, a aliança mosaica. Sobre será que Jesus é realmente esse que cumpre as características que deveriam estar ali? E por causa desse pré-conhecimento daquele público, o autor consegue ser muito mais profundo e apresentar argumentos que, para a gente que está recebendo aqui hoje, fica assim, não entendi. O que ele quer dizer com isso? Por que ele trouxe isso à tona? O que isso tem a ver com Jesus de fato? Quando, na verdade, fazia muito sentido para aquele povo hebreu, que estava sendo confrontado dentro da própria cultura. Então, um dos grandes desafios da gente hoje não é apenas tentar explicar a argumentação, mas conseguir fazer esse link com o nosso contexto hoje, porque é muito longe. E quando a gente chega nesse texto de 10 versículos, defendendo que Cristo realmente é um sumo sacerdote idôneo, capaz e que ele cumpre os pré-requisitos, de todos esses textos, a verdade é que existem apenas duas características fundamentais que o autor está defendendo, e dentro dessas duas características ele discorre como Arão as cumpre, como Cristo as cumpre, e faz um paralelo com a pessoa de Melquisedeque. E essas duas características principais são, para você já sair daqui com isso em mente, de que um sumo sacerdote precisa ser um ser humano, um homem. Essa é a primeira argumentação. E aí ele vai descrever os porquês. E, em segundo lugar, não pode ser qualquer um, tem que ser escolhido por Deus. É em cima disso que decorre a argumentação dessa perícope, desses 10 versículos. De que não pode ter alguém que intercede por um povo se não foi tirado daquele povo, e, por mais que você queira, você não pode falar que essa honra vai ser sua de qualquer maneira. Tem que ser chamado por Deus. Quer uma comparação mais simples para trazer para perto da gente? Vamos pensar em Jogos Olímpicos. Quando você pensa nos Jogos Olímpicos, que acontecem de 4 em 4 anos, nós temos ali países competindo entre si, por meio de jogos, vários atletas representando suas bandeiras, e eles só podem estar ali porque um dia eles foram chamados a representar o seu país. Se eles não tivessem sido chamados, eles jamais poderiam
estar ali à frente. Se ele for o melhor jogador do mundo, se ele for o melhor futebolista, jogador de bilhar, se ele for jogador de vôlei, de golfe, o que for, se ele não for convocado pela sua confederação, pelo seu comitê nacional e confederação internacional, ele não vai ser um atleta olímpico. Precisa ser chamado. Um sacerdote, ele poderia ser da tribo de Levi, descendente de Arão, ele poderia estar tudo certinho com ele, mas ele seria um sacerdote, só seria sumo sacerdote se chamado por Deus. E o contrário também tem a ver com isso, né? Se você pensa na questão das classificações de alguém que quer ser um atleta olímpico, além de tudo, ele precisa ser daquela nação. Ele precisa ter nascido naquele povo ou ter se naturalizado. Você talvez levante essa bandeira, né? Mas tem gente que se naturaliza português para poder defender Portugal porque não conseguiu por aqui. E talvez você consiga levantar exemplos, mas de forma legal é exatamente isso. Você precisa ser daquele povo, daquela nação, para você poder representá-la. Não adianta sequer estar nascido nessa nação, porque se você nasceu nesta nação e nunca se registrou, não cumpriu com suas obrigações não ser militares, se você não regeu tudo, enquanto você não regularizar isso, você também não vai poder representar, por mais que queira. Então, existe uma legalidade trabalhada aqui a respeito do sacerdócio, e existe uma soberania trabalhada também no chamado de Deus. Não adianta eu ser um ótimo atleta se eu não tiver sido chamado pelo comitê. Não adianta eu ter todos os pré-requisitos se eu não for suficiente para representar aquela nação. Vamos para o texto, então, dar uma olhada? Primeira característica que a gente vê aqui é logo na primeira afirmativa. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens. Só até aí. Todo sumo sacerdote precisa ser um homem, tirado do meio do seu povo. Ele começa construindo a argumentação a respeito do sumo sacerdócio de Cristo, da capacidade dele de se compadecer das nossas necessidades, de interceder por nós, falando, ele tem que ser tirado de dentro do povo. Todo sumo sacerdote é assim, desde o tempo de Arão. E quando nós lembramos ali de Êxodo, capítulo 28, verso 1, nós temos ali a colocação a respeito de como Moisés deveria chamar o povo, dentre o povo, aqueles que seriam sacerdotes, que iriam oficiar diante de Deus. Vamos dar uma olhada lá rapidinho. Êxodo 28, verso 1. Diz assim, faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faze vir até mim, dentre os filhos de Israel, dentre esse povo que eu chamei, dentre a tribo de Levi, uma família, Arão, deles. Eu estou tirando eles, separando eles para serem os meus sacerdotes. Na aliança mosaica, Deus instituiu que o sacerdócio seria realizado por essa família e que dali sairia o sumo sacerdote. E o texto do capítulo 28 até o 29 vai discorrendo várias facetas a respeito disso, inclusive como o futuro sumo sacerdote, descendente de Arão, deveria assumir a estola de Arão para poder estar no lugar dele. Existe ali, então, uma exigência clara. Um sumo sacerdote precisa ser tomado dentre os homens, dentre o povo. Não adianta ser um anjo, não adianta ser um animal ou qualquer outra espécie de criatura, de ser criado, precisa ser tirado dentre o povo, dentre os homens. Essa era uma exigência clara, e era uma exigência que tem a ver com o papel que o sumo sacerdote realiza, que é o de ministrar entre Deus e os homens, de ministrar diante de Deus em favor dos homens, de poder comunicar as falhas, os pedidos, as intercessões, os pecados, os sacrifícios, os dons. Ele precisava compreender e se compadecer desse grupo. E a frase continua trabalhando já um outro conceito. Além de ser tomado dentre os homens, ainda no verso 1, o sumo sacerdote é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. O trabalho dele é esse. O trabalho dele é apresentar diante de Deus e falar com Deus e ir diante de Deus para falar a respeito daquilo que condiz a condição humana. Por isso ele precisa ser tirado dentre o povo.
Por isso nós temos dificuldade ao ler Hebreus. Porque a pessoa que escreveu, a pessoa que trabalhou esses conceitos, estava trabalhando para uma cultura, para um público, da qual ele era conhecedor, da qual ele entendia. E hoje nós estamos de fora e talvez estejamos com dificuldade de trabalhar essa realidade pela falta de aculturamento, de aproximação do que estava ali acontecendo. E a gente tem que estudar um pouco mais, tentar fazer melhores analogias para conseguir vincular o nosso dia a dia. Isso é tão verdade que acontece ainda hoje em muitos contextos missionários. Num simpósio de missiologia com o Rinaldo Lidório, ele apresentou para a gente uma das maiores dificuldades que se tem ao apresentar o Evangelho é fazer-se entender. E, dentre desse fazer-se entender, existe uma reclamação que ele já percebeu em alguns povos, de que as pessoas que se convertem, ou que começam a entender o Evangelho, se aproximam, então, dos missionários, ou dos novos missionários, porque os antigos não tinham tanta coragem de conversar, e falava: a gente não entende o que vocês estão trazendo para a gente. Vocês trazem problemas e soluções que nós não temos e não queremos. Vocês trazem situações que nós não compreendemos do que se trata. É difícil compreender, é difícil nos relacionar. Então, nós sabemos que existe uma palavra superior, uma palavra de vida. Nós sabemos que existe uma oferta de salvação a todo homem da parte de Deus. Mas se eu não consigo comunicar isso da forma correta, essas pessoas vão ficar falando: que perigo é esse que eles estão anunciando? Que falta é essa que me faz algo que eu não estou entendendo? Do jeito que ele coloca, não. Nós levamos muitas vezes exemplos ocidentais, às vezes de cidades grandes, para tribos, para pessoas que têm culturas bem diferentes das nossas, e eles vão falar: esse problema que você está falando a gente não passa, por que eu preciso entender o Evangelho? Isso que você está apresentando não comunica comigo. Por isso, quando você tira alguém de dentro do povo, e essa pessoa se converte, ela tem muito melhor condição de comunicar a realidade do Evangelho para aquele povo. Não por uma falha da palavra viva ou de Deus, mas por causa da falibilidade do homem, da nossa incompreensão. A disposição de Deus de levantar um sumo sacerdote para interceder pelo povo não se alicerça na sua incapacidade, pelo contrário, ele conhece a todas as coisas e ele mesmo se acomoda à nossa situação, para que nós consigamos compreendê-lo. Então, ele escolhe alguém para poder fazer essa intermediação. Na aliança mosaica, que ele celebra ali no monte, formando o seu povo, ele separa ali não só o profeta, mas o sacerdote. Aquele que estaria sacrificando, apresentando os seus pleitos, aquele que estaria ofertando as ofertas pacíficas, trazendo todos os pesares e lutas do povo diante dele. Não porque ele não compreenda, não porque ele não saiba, mas porque ele sabe da nossa limitação. Então, dentro disso, além de ser um homem tirado dentre um povo, para tratar das coisas concernentes a Deus em favor dos homens, o sumo sacerdote também tinha o papel de oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. Quando a gente para pensar nessa questão de dons e sacrifícios, a gente tem que entender que não eram apenas os sacrifícios resultantes de uma oferta pelo pecado do povo individual, que estivesse sendo apresentada, mas também temos ali ofertas pacíficas, os louvores, o oficialato, o trabalho diário, o sacerdote que diariamente ofertava em favor daquele povo. Nós temos ali vários trabalhos que eram apresentados em favor dos homens. Se nós dermos mais uma olhada lá em Êxodo, capítulo 28 ainda, no verso 11, nós vamos encontrar outras características a respeito disso. Diz assim: conforme a obra de lapidador, assim. No verso 11, nós temos ali uma explicitação a respeito de como Deus prepara o sacerdote para representar a sua nação, onde apresenta que na roupa do sacerdote, ele estará lá com os nomes dos filhos de Israel engastados, marcados nas pedras, para que ele possa ser esse representante fiel. E no capítulo 29, verso 42, a gente vai ter lá, do verso 42 ao 45, essa declaração do seu trabalho. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar.
também santificarei Arão e os seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Existe ali, no capítulo 28 e 29, a descrição de como deveriam ser separados e apresentados, consagrados esses homens ao Senhor, e ele encerra essa parte do oficialato dos sumos sacerdotes, declarando que é no trabalho deles, diante deles, que o Senhor vai ao encontro sempre do seu povo, e por meio dessa contínua apresentação, desse trabalho de santificação que os sacerdotes estarão sempre realizando em favor dos homens, Deus continuará habitando no meio deles, serei o seu Deus. Então, nós temos ali um trabalho de sumo sacerdócio declarado na aliança mosaica que precisava ser cumprido. E que nós vemos aqui toda a descrição em cima de Arão. Mas, além dessas questões, o verso 2 traz também uma das características do sacerdote. Lembra, a gente ainda está no primeiro ponto apenas, de que o sumo sacerdote precisa ser um homem tirado dentre o povo. Esse sacerdote tirado dentre o povo tem que ser assim, porque ele será capaz de condoer-se dos ignorantes. Verso 2 do capítulo 5. É capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, a partir do capítulo 9, nós temos ali a prática, então, do que foi registrado em Êxodo. Êxodo, nós temos ali no final de Êxodo a declaração da lei. Em Levítico, nós temos dizendo como a lei estava sendo cumprida. Então, em Êxodo está falando, vocês vão fazer a estola assim, 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 assado, e vão consagrar assim o sacerdote. Em Levítico, ele começa, então, Moisés chamou fulano e Beltrano, e fizeram a estola assim, assim, assado, e chamaram Arão e consagraram assim, 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 como tinha que ser. E ali naquela consagração, nós temos uma declaração de Deus falando que Arão, aquele que sacrificaria em favor do povo, aquele que intercederia pelos pecados do povo, também deveria interceder pelo seu próprio pecado. Que, em primeiro lugar, esse Arão consagrado deveria sacrificar um animal em favor dos seus próprios pecados, se assim está santificado, perdoado diante de Deus, para que ele pudesse, então, interceder e sacrificar agora pelos pecados do povo. O sumo sacerdote, ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, porque ele mesmo está rodeado dessa fraqueza. Ele mesmo faz parte daquele povo. A lei mosaica não coloca ele de um lado à parte, separado como se ele fosse um vira-casaca. Ele está do lado de Deus, não. Ele é alguém que Deus escolheu, separou e preparou para que pudesse interceder em favor dos homens, representar os homens diante dele, com os sacrifícios, levando os seus pleitos, mas que também fosse conhecedor. Deus não levantou um anjo para fazer isso. Deus não levantou alguém que não fosse idôneo. Ele levantou um dentre os homens. Essa é uma característica que o autor deixa claro aqui. Arão era este, e a descendência de Arão nos sacerdotes, e todos os sumos sacerdotes que herdaram a sua estola, tinham essas características. Era necessário. E por esta razão, ele deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Essa é a realidade do sumo sacerdócio. E então, a segunda razão, no versículo 4. Entretanto, não adianta ter todas esses credenciais, mesmo sendo descendente de Arão, existia mais uma regrinha. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Na consagração de Arão e seus filhos, nós temos ali os primeiros sacerdotes sendo consagrados e o sumo sacerdote também. E lá no capítulo 10 de Levíticos, nós temos a história de Nadab e Abiú, que vocês lembram, A morte dos filhos de Arão. Os versos começam dizendo que Nadab e Abiú se disporam, pegaram seus incensários, colocaram fogo e apresentaram fogo estranho diante do Senhor que ele não ordenou. Por isso eles foram consumidos e morreram. Se o Senhor não chama e se o Senhor não ordena, não adianta você sequer ter sido, vamos lá, um discípulo do povo, da tribo de Abraão, um filho dele, fui consagrado no mesmo dia que o meu pai para isso e para aquilo, mas se não há um chamado, não há suficiência. A gente não entende exatamente qual foi o fogo estranho, o que foi exatamente o que eles fizeram, isso não está claro, mas a declaração final do verso é: o Senhor não ordenou. Um sumo sacerdote não pode trazer honra a si mesmo. Ele não pode declarar, serei eu.
é Deus quem chama. E talvez essa seja a maior característica que a gente tem que destacar nessa noite. O sumo sacerdócio de Cristo, a capacidade dele de interceder por nós, não foi uma autoridade que ele arrogou para si mesmo, mas uma autoridade que foi dada pelo Pai. Quando nós continuamos nos versos seguintes, nós entraremos então na apresentação dele a respeito do sacerdócio de Cristo. Essas são as características do sacerdócio debaixo da lei mosaica, da lei antiga. E ele fala como elas são cumpridas em Cristo. Verso 5, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Essa é a passagem do Salmo número 2, lá no verso 7, onde o Salmo falando do ungido, do Messias, fala que esse Deus que o separa para ser sacerdote, o gerou. Esse Cristo que é gerado do Espírito, esse Cristo que recebeu a autoridade do Pai, esse Cristo que também cumpre outras prerrogativas. Vamos pensar nas prerrogativas que já foram colocadas até aqui, de ter sido tomado dentre os homens, ele era um judeu, de ser constituído nas coisas concernentes a Deus, a forma como Deus ministra na vida dele, trabalha a vida dele, é para o seu ministério de interceder em favor dos homens. A forma como Deus o levanta dentre os mortos é a forma como ele apresenta a divindade de Cristo. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 1, dos versos 3, nós temos ali uma declaração a respeito de como esse Cristo é representante tanto de homens como do próprio Deus. Romanos capítulo 1, verso 3, se alguém perguntar para vocês, Cristo é filho de Deus ou filho do homem? Diz assim, parte do verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Essa é a natureza de Cristo. Homem, plenamente homem, mas Filho de Deus, revestido de poder e autoridade pelo Espírito. Ele cumpre essas prerrogativas de ter sido ali tirado de meio ao povo. Dessa maneira, nós também percebemos que ele é capaz de se condoer das nossas dificuldades, porque ele também as experimentou. Quando dizemos que o sacerdote Arão precisava oferecer sacrifícios por si mesmo para poder oferecer pelo povo, nós também podemos olhar para Cristo como aquele que cumpriu toda a lei e pôde assim também interceder pelo povo, oferecer um sacrifício pleno e completo. No seu 8º dia, seus pais foram ao templo oferecer os sacrifícios devido ao nascimento do seu primogênito. Quando ele se encontra com João Batista, todo o processo de, vamos dizer assim, de ministração esperado que fosse realizado sobre um sacerdote, é cumprido ali também. João Batista fala, eu que careço do seu batismo, e Cristo fala, deixe estar por um momento, é importante que se cumpra a lei. Ele estava ali sendo também batizado, ele estava ali sendo, simbolicamente sendo limpo para poder ministrar diante dos homens, ainda debaixo daquela aliança. E o Espírito Santo desce sobre ele como pombo, e o próprio Pai declara essa autoridade que o Filho tem. O próprio Pai declara que o que ele faz é bom, que se agrada dele, e diz, ouçam-no. No verso 6, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E se no primeiro momento a gente viu trabalhando toda a questão de sumo sacerdócio araônico, e ele passa em seguida para falar, olha, Cristo cumpre isso daí, de repente ele apresenta esse nome que é envolto às vezes em misticismo, né? Em meio aos cristãos. Todo mundo fica assim, quem é esse? Que nome diferente. Quando a Clara Liz leu a primeira vez, ela deu aquele sorrisinho, é natural. Toda vez que surge esse nome, Melquisedeque, aí todo mundo fica, e quem é esse? E a gente se assusta quando vê essas coisas. Então, talvez seja importante, sim, parar um pouco e falar um pouco de Melquisedeque, não pela importância maior dele no texto, porque a defesa aqui é do sacerdócio de Cristo, mas para que possamos, como eu falei, nos aproximar daquela cultura, do que eles entendiam, do que remetia a eles quando esse nome surgia, para a gente também não ficar confabulando coisas na nossa mente
que não diz respeito aos textos bíblicos, que às vezes tem mais a ver com tradição, ou com o que eu ouvi do fulano, que eu vivo de fulano, e que eu achava que era verdade a respeito desse Melquisedeque. Quando ele apresenta essa ideia de tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que esse não é um texto perdido. O Salmo 110 trabalha essa passagem. Salmo 110, ele vai dizer lá, né? Verso 4, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos aqui uma declaração a respeito do rei que viria, do Cristo, e que este rei seria um rei sacerdote. E ele, usando essa ideia, trabalha essa fala aqui. Lembra, ele começou trabalhando de Arão. Arão dentro do sumo sacerdócio da aliança. Na aliança não existia rei sacerdote ou sacerdote profeta, não era essa a ideia. A ideia era que havia essas três figuras principais trabalhadas por três pessoas. Quando a aliança foi formada, existia um profeta, um enviado. Nós temos ali, inclusive, uma profecia falando que se levantaria dentre o povo um semelhante a Moisés, e nós estamos apontando para o Cristo, aquele que é o profeta, e nós já vimos aqui no texto que ele é o apóstolo, o enviado de Deus. Nós temos a figura do sacerdote, que foi passada a Arão, irmão de Moisés, aquele que estaria realizando os atos sacrificiais em favor dos homens. E nós também temos visto aqui que esse homem habilitado agora é Cristo, não só o profeta, mas também um sacerdote. E nós temos também essa declaração de Cristo. Cristo significa rei escolhido por Deus. Temos essa superioridade no ministério de Cristo, das três figuras em uma. Ele podendo exercer todo o seu ministério completo. Mas isso não era esperado em Arão. Por isso que quando ele fala de Cristo, sacerdote, talvez tenha... mas como assim? O rei sacerdote. Ele fala, isso não é estranho. O Salmo 110 fala que o ungido, o Messias que viria, o rei, seria um rei sacerdote, como a ordem de Melquisedeque. E aí a gente fala, quem é esse Melquisedeque? Vamos lá para Gênesis. Gênesis, capítulo 19, 14, obrigado. Aqui. Gênesis capítulo 14, onde nós temos ali Abrão, antes de ser Abraão, indo em socorro do seu filho Ló. Havia ali uma guerra entre 5 reis contra 4, 5 reis que se levantaram contra, entre eles, o rei de Sodoma, saíram vitoriosos, levaram o despojos de guerra, levaram a família de Ló presa. Abrão, quando ouve essa notícia, chama 318 dos seus mais valentes, criados dentro da sua casa, vai atrás desses reis, batalha com eles, vence, e no verso 17, nós temos ali, após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então nós temos ali Abrão retornando, e em seguida, ao se encontrar com esse rei de Sodoma, o texto diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Nós temos aqui a figura de Melquisedeque surgindo. O que significa Melquisedeque? Melquisedeque significa meu rei é justo, ou rei de justiça. E ele era rei de que local? De Salém, de Shalom, em algumas traduções que se apresenta. Então ele era um rei de justiça, um rei da cidade da paz. Alguns historiadores dizem que a região de Salém seria próxima a Jerusalém, que talvez seriam conjecturas. Vamos tirar isso para fora. A questão é que o texto declara que o rei de justiça era rei de paz e que este mesmo rei era sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos pensar nas características de um sumo sacerdote? Ele precisava ser um homem, aqui declara que ele era alguém, que ele era um homem sim, que ele inclusive era um rei de uma cidade. Declara que ele tratava de quê?
das coisas concernentes aos homens diante de Deus. E nós temos aqui a declaração de que as pessoas olhavam para ele e declaravam que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, inclusive com Abrão oferecendo o dízimo a ele. O dízimo é entregue a Deus, mas quem recebe isso é o sumo sacerdote. Nós temos aqui outra característica, capaz de condoer-se das fraquezas. Quando nós pensamos que o exército de Abrão chega de volta de uma batalha e se encontrou com vários reis, né? Os com que eles batalharam, se encontrou com aqueles que queriam lhe cobrar os despojos, né? Poxa, o rei de Sodoma vem falar: ei, fica com tesouro, mas devolve o meu povo, me passa daí, eu sei que eu perdi a batalha, mas o que esse rei faz, esse rei sacerdote? Ele vai com pão e com vinho, ele vai com refrigério, ele vai com socorro, ele vai com descanso, porque ele sabe qual é a situação daquele exército, daquele grupo que batalhou. Ele também se compadece, ele é capaz de se compadecer da situação dos homens. Essa é a natureza do sumo sacerdócio de Melquisedeque, com as características semelhantes às de Arão, que nós conseguimos ver nessas pequenas declarações, mas nós também conseguimos ver uma diferença. Ele é um rei. Não vamos entrar aqui quem era o pai, quem eram os filhos. O próprio capítulo 7 de Hebreus diz que isso não tem como registrar sem ascendência, sem descendência. A gente não sabe, mas ele declara novamente: mas Cristo foi chamado como a ordem de Melquisedeque. E talvez essa seja uma das palavras também que entra mais em atrito no nosso raciocínio. Como assim? O que o autor dos Hebreus está querendo dizer quando ele fala sobre a ordem de Melquisedeque, ele está falando a respeito da ordenança, da forma como as coisas foram dirigidas, ou da mesma relação. Não tem a ver com que Melquisedeque ordenou que Jesus seria sumo sacerdote, e Melquisedeque tem autoridade para, não, mas que existe uma ordem de coisas, uma ordem de acontecimentos, uma razão, uma racionalidade semelhante à de Melquisedeque que está sobre Cristo. A racionalidade da aliança mosaica é de um profeta, um sacerdote e um rei, cada um cumprindo as suas obrigações diante de Deus em favor do povo. Antes da lei e depois da vigência dessa lei, nós temos ali tanto um rei sacerdote, na pessoa de Melquisedeque, uma razão que o próprio Altíssimo chamou para ser sumo sacerdote, mesmo ele sendo rei, e temos agora também, numa outra situação, Cristo, o apóstolo, o profeta, o rei escolhido por Deus e também o sumo sacerdote. Em cada uma dessas etapas, eles seguiram uma ordem prescrita por Deus, um mesmo raciocínio. Isso não quer dizer que Melquisedeque é quem declarou que Jesus seria o Cristo ou seria sacerdote. A palavra que aparece tanto no hebraico aqui, tax, quanto a palavra no Salmo 110, de Brá, não tem a ver com ordenança, com mandato, tem a ver com raciocínio, tem a ver com lógica, tem a ver. Ele foi declarado sumo sacerdote da mesma forma que Melquisedeque o foi, no mesmo raciocínio, no mesmo segmento. E é isso que o autor está tentando mostrar para os hebreus. Verso 7. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E após terminar essa argumentação a respeito do sacerdócio de Cristo, ele começa a falar de como ele, o Cristo Jesus, operou e trabalhou em nosso favor, intercedeu por nós, ofereceu o seu sacrifício. Após trabalhar a ideia do sumo sacerdócio araônico, após trabalhar a ideia de um sumo sacerdócio pré-lei e semelhante ao sumo sacerdote numa nova aliança celebrada pelo sangue de Cristo, ele vem falando que este Cristo, esse Jesus, com muitas dores, com muito súplica, com muito esforço e dedicação e obediência, cumpriu o que deveria ser cumprido. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Em Isaías 53, nós temos ali uma declaração de todo o ministério do Cristo, a respeito tanto da sua dor quanto da sua luta, mas nós também temos a declaração de como ele ofereceria esse sacrifício perfeito e eterno, e de como por meio e no capítulo 17 de João, nós temos ali a oração sacerdotal. Nós temos ali um texto que fala de todas essas lágrimas, de todas essas dores, de tudo que o Filho sofreu diante da sua oração ao Pai em favor de nós. E esse é um texto que, ao falar a respeito da superioridade do sacerdócio de Cristo, eu não acho que devamos pular, devemos sim ler João capítulo 17, dar uma olhada nas declarações que o próprio Cristo faz a respeito do seu ministério e de como ele, como sacerdote, sumo sacerdote superior, intercede por nós. O texto diz que, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Nós temos aqui uma oração de alguém que sabe que tem acesso ao Pai, e de que sabe que essa autoridade que lhe foi dada é em favor de muitos. Nós temos aqui uma oração que comunica diretamente com Isaías 53. Aquele a quem agradou moê-lo, eles também glorificou. Essa aqui é uma declaração clara de que Jesus sabia quem ele era e para onde ele estava indo, qual era a obra que ele estava cumprindo desde já e no que incumbiria o seu sacrifício, a glória de Deus. Verso 3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ele fala aqui a respeito da sua intercessão pelos homens, do seu ministério pelos homens, mas também da sua ação de palavra, de profeta, de apóstolo. Eu falei a eles tudo o que você me confiou. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. A oração continua, e lá nos versos finais, verso 20, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio das tuas palavras, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós temos na oração sacerdotal essa intercessão contínua de Deus em favor daqueles que creram e daqueles que viriam a crer. A oração daqueles que caminharam com ele naquele tempo, mas também daqueles que ouviriam a pregação de cada um da sua igreja, que seria chamada. Esse é o ministério que Cristo exerce. Esse é o ministério superior de intercessão, de cuidado, de amor, que nós não devemos esquecer. O autor dos Hebreus desejava isso. Verso 10, tendo sido então Jesus Cristo, nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, eu e você podemos ter essa segurança de que a intercessão dele é suficiente, de que o sacrifício oferecido por ele foi suficiente e foi definitivo, de que a sua pessoa era de um homem comum, como nós, alguém nascido de mulher, alguém tirado em meio ao povo, mas alguém imbuído e revestido de autoridade pelo Espírito, alguém diferente de nós por ser ele o próprio Filho de Deus, mas não alguém que desconhecesse a nossa situação. Ele pode parecer um pouco distante do que vocês esperavam na aliança, por causa de características que destoam de Arão, de ministério. Mas a ordem e a lógica como ele foi colocado ali como sumo sacerdote é a mesma daquele a quem nosso pai Abraão ofereceu o dízimo.
O nosso pai Abrão confiou de que por meio dele estaria tendo acesso a Deus e adorando a Deus. Essa mesma ordem, essa mesma lógica, esse mesmo raciocínio do rei e sacerdote cumpre-se também em Cristo. Nós podemos confiar nele. Não voltem às velhas concepções, não voltem aos velhos argumentos da lei. Esse tempo passou, esse tempo tem valia, teve valia, foi importante, mas ele apontava para aquele que iria ser revelado, e ele foi revelado, Jesus Cristo. O texto aos Hebreus nos auxilia a isso, a olhar para aquilo que um dia foi profetizado por Deus, olhar por aquilo que um dia Deus revelou aos seus profetas, aos homens, e reconhecer que tudo o que Deus declarou se cumpriu. E que tudo mais, o quanto ele diz que irá acontecer, virá a se cumprir. Assim como Cristo veio, ele voltará. Assim como ele foi capaz de morrer e ressuscitar, vencendo a morte, ele tem poder também para cumprir a sua promessa de que levantará os seus, e nós estaremos para sempre com ele, quando o reino vier em toda a sua força, em toda a sua plenitude. Nós podemos confiar nisso. E nessa noite eu e você possamos sair daqui revigorados, possamos sair daqui com mais confiantes de que a palavra é clara, é viva e eficaz, apesar das dificuldades que eu e você possamos ter de nos aproximar dela, e sair também convencidos de que o sumo sacerdócio de Cristo não foi algo conjecturado apenas por oportunismo. Não. Ele cumpre tudo aquilo que a própria lei judaica, a lei mosaica apresentava que precisava, e ele está de acordo, inclusive, com o sumo sacerdote, Melquisedeque, que veio antes mesmo da lei ser dada a Moisés. Antes mesmo de Abrão ter seu filho, antes mesmo de ter seu nome mudado. Que possamos olhar para Cristo com essa segurança, e não mais ficar esperando, quem sabe, que se levante um melhor pregador, que se levante, quem sabe, uma figura especial para que eu possa recorrer e buscar. Mas saber que em meio à verdadeira igreja de Cristo, nós temos muitos irmãos que podem conosco caminhar, ombrear, lutar, e que diante de Deus nós temos um sumo sacerdote, que intercede por nós continuamente, que ofereceu o sacrifício perfeito e definitivo por nós, que conhece as nossas lutas, as nossas limitações, e que é capaz de se compadecer das nossas vidas. Esse sacerdote é Cristo. Suou, lutou, suplicou, viveu uma vida inteira de humilhação em favor daqueles a quem o Pai amou, em obediência ao que o Pai desejou que ele cumprisse. E foi obediente até o fim, até a morte, e hoje está ao lado de Deus, glorificado com ele. E ele voltará, enfim, para nos levar para junto de si. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque quando erguemos as nossas vozes para orar, elas não batem no teto ou se perdem no espaço, mas alcançam o teu trono e alcançam os seus ouvidos, não por mérito nosso, mas por mérito daquele a quem tu enviou. Porque temos um sumo sacerdote que intercede por nós, porque temos o Cristo, Jesus, aquele que nos ama e disse que o Senhor nos ama, porque um dia o ouvimos e o amamos. Obrigado porque os nossos cultos, ó Pai, não são vazios, mas são repletos do poder do Teu Espírito, de consolo, de orientação, de instrução, de repreensão de pecados, de condução a um verdadeiro arrependimento. Que o Senhor, ó Pai, possa trabalhar em nossas vidas para que sejamos edificados à imagem de Cristo. Que o Senhor continue, ó Pai, sendo glorificado em cada lábio que declara a sua soberania em suas vidas, que confessa suas faltas, que pede forças ao Senhor para poder continuar te obedecendo, aprendendo de ti e lhe honrando. Que cada lábio que confesse a Cristo Jesus possa continuamente ser alimentado pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado porque nessa noite, mais uma vez, por meio da tua palavra, o Senhor nos chama a confiar plenamente e definitivamente em Cristo, sem esperar adendos ou desejar
coisas a mais para completar sua obra. Não há necessidade. Auxilia-nos, ó Pai, a tomar posse dessas palavras, colocá-las contra os nossos corações ainda tão falhos, para que eles venham a confiar cada vez mais e plenamente em Ti, e no nosso sumo sacerdote, no nosso Rei e nosso Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém.